Bem-vindos de novo à minha casa para mais um episódio do meu podcast. Hoje tenho uma convidada muito especial, a que eu dou o nome carinhoso de A Noiva, Carolina Vargas, mãe do Vicente, enfermeira de profissão e, na minha opinião, ela coloca o amor ao centro de tudo o que faz. Carolina, obrigado por teres vindo. Achas que eu estou a ver mal quando digo isto? Ou também tens essa noção desde que cresceste, desde que se calhar na nossa adolescência que olhamos para os vários amores de outra maneira? Também és desta opinião de quem está aqui de fora, que tu em tudo o que fazes colocas muito amor e depois o amor num lugar de destaque até? Eu não gosto muito, não penso muito nisso, não é? Acho que vivo a vida, mas realmente se não tiver nada que me acrescente e que me encha o coração, acho que até acabo por não estar motivada. Portanto, sim, eu acho que tudo, para onde eu vou com amor e vou pelo amor, sim. Ou seja, essa tua personalidade muito expansiva, achas que tem que ter esse rastilho do amor para estares mesmo ali a 100%? Tenho. Eu sou muito transparente. Isto é bom. É uma maldição, mas também é um dom, não é? Maldição é bom. Sim, pode ser uma maldição. Claro. E então, quando eu não estou bem ou aquela coisa não me faz sentido, é muito visível. E às vezes até pode ser interpretada pelas pessoas de fora quase como se fosse uma ofensa, não é? Para quem está... Mas eu acho que as coisas têm que nos acrescentar alguma coisa e se não nos preencherem não acrescentam nada, portanto não fazem sentido e eu tento muito fazer isso na minha vida, sem pensar, não é? Fui fazendo o meu caminho natural, por aí, mas quase que tenho uma atração por essas coisas e pelas coisas do coração e palavras e... Mas eu digo isto da alcunha da A Noiva, porque cá em casa és a noiva. A gente diz assim, vem cá a noiva jantar. E eles já sabem, toda a gente já sabe quem é a noiva. Porque tu colocaste muito, notava-se aos convidados, notava-se muito o amor que tu colocaste em cada coisa que fizeste. E o que fez de ti transformou-te na noiva de eleição aqui. Já fomos a muitos casamentos, né? Toda a gente tem sempre um currículo de ir a casamentos, né? Eu, quando era, sei lá, ali nos 20 anos, 21, 22, eu tinha o kit de casamento, porque aquilo era durante um ano, se calhar fui a 6 casamentos, estar a comprar roupa, eu nem tinha dinheiro para aquilo tudo, então tinha um kit de casamento, ia ser vestido da mesma maneira, que era para conseguir aturar aquela coisa toda dos casamentos a acontecerem, porque os meus amigos estavam todos a casar. Por isso, eu sou testemunha disso, do amor com que puseste em cada coisa, em cada pormenor. Olha, obrigada. Acho que nunca tínhamos falado nisto assim tão diretamente e é bom ter essa percepção, porque eu acho que às vezes as pessoas tentam tornar o casamento muito para as outras pessoas e aquilo que eu e o Tomás falámos foi sempre que tinha que ser alguma coisa que fizesse sentido para nós. Se não fizesse sentido para nós, nem naquilo que nós somos como casal, não ia fazer sentido para mais ninguém. E é engraçado, isso dos casamentos, nós tivemos um ano em que fomos para aí a 5 casamentos. Também. Sim, nós andamos sempre nos casamentos, casamento batizado. Está na idade. E eu lembro-me que todos foram muito diferentes. Eu disse ao Tomás, olha, gostei muito deste casamento porque teve a ver com esta pessoa, teve a ver, e foi o ano antes de nós casarmos, teve muito a ver com este casal. Tudo ali, pronto, não são da música, não são disto, mas fez sentido para o casal. E sempre lhe disse, olha, quando nós casarmos, eu quero que seja um casamento à nossa medida, para nós aproveitarmos. E então, nós fizemos imensa coisa à mão para ter sentido para nós. E depois é assim, nós somos do espetáculo os dois, não é? Fazemos musicais da Disney, então tinha todo o sentido o casamento. Eu achei giro, o tema ser o casamento ser da Disney, mas e a minha sogra também é muito disto dos espetáculos e ela percebe muito isto. Também é uma mulher que também vive pelo coração e faz as coisas nas artes pelo coração e ajudou-nos imenso, e a minha mãe também, claro. E ela diz, então, mas tu queres a Disney? Mas isso às vezes pode ficar muito abonecado, muito infantil.
E eu disse assim, não, você não está a perceber, eu não é a Disney do animado que eu quero, é aquele brilho atrás do olhar, é aquele sentimento quase que faz chorar, é isso que eu quero no casamento da Disney. Recuperar um bocado o romantismo das relações. Exato. Não é? E ela achou imensa piada. Eu até lhe mandei um vídeo porque havia um vídeo que tinha assim vários takes da Disney e eu quando vi aquele vídeo ficava a chorar e eu mandei-lhe e disse, olha, é isto mesmo que eu quero, é este sentimento de que tudo é possível. E a minha sogra é que nos ensinou sempre que tudo era possível. Nós fazemos coisas lá na musical que às vezes achamos que é impossível e ela dá sempre ao outro lado, tipo, vai ser possível, vai ser possível. E no nosso casamento também foi importante. Nós queríamos aquela porta do mundo encantado para entrarmos no casamento e eu disse, eu sei, é impossível se calhar fazer isso. Ela, não é possível, eu vou falar e vou e vai ser possível. Ou seja, tu lançavas ideias, algumas delas ela que as agarrava. Exato, não, ela nisso é impecável. Mas achas que E o Tomás também ia ao encontro dele, não é? Sim. Ou seja, também não disse, estás parva. Não. Embarcou. Não. Embarcou. Não, ele estava lá, ele estava no sítio certo também. Não, porque foi uma coisa que fez tanto sentido para o nosso relacionamento e que foi quase como um resumo dos últimos 7 anos, na altura 7 anos, foi mesmo, não havia impossíveis, não havia, olha, eu gostava muito desta ideia, tu achas? E ele, isso é muito giro, vamos fazer, fala com a minha mãe que ela pode ajudar. E os meus pais foram então fazer coisas à mão, incansáveis, tivemos horas e horas. Tu achas que ainda está na moda o romantismo? Então, para mim está sempre na moda. Para mim está sempre na moda. Eu acho que os filmes, quando têm um toque de romantismo, acho que mesmo a malta mais nova continua a ter a lagrimazinha, o coração a saltar pela boca, não é? Eu tenho. Apesar de... Sim, mas eu acho que, não é? Grosso modo, as pessoas reagem bem não é? No cinema é que se vê aquele toque, um filme que tenha uma parte romântica e depois mascaram aquilo, não é? Depois é o Twilight, depois é o lobo e o vampiro, e mascaram aquilo um bocadinho e dão-lhe um cunho mais moderno. Mas por trás está muito... Os filmes que agarram acaba por ter sempre uma história romântica, não é? Eu acho que isso é o que fixa. A mim, então, é? Enquanto espectadora, o que me fixa é o... Até pode ser a coisa mais aborrecida do mundo, mas se houver lá um casal e um amor pelo meio, para mim está tudo bem, eu adoro, sou fã. Exatamente. Até andas para a frente para mais rápido. Mas agora, por acaso, ultimamente, eu acho que foca um bocadinho as relações na atração física e não a atração intelectual e na emoção. Acho que às vezes já não me cativa tanto porque parece que é tudo muito plástico e muito a relação física do que propriamente a relação... Então o que é que tu achas que faz com que duas pessoas, independentemente da vocação sexual, orientação sexual, mas duas pessoas se atraiam e fiquem uma com a outra? Achas que está a resvalar mais para a parte física ou ainda a parte sentimental, um bom coração, uma boa atitude, ter bons valores, tratar-nos com elegância, por exemplo, não é? A pessoa tratar-nos pôr-nos em prioridade? Achas que isso é que faz o checkmate à relação e depois partimos para casarem ou juntarem-se e viverem juntos? Ou estamos aqui nesta parte física e se ele é bonito e... Não, eu acho que a parte física é importante para os primeiros minutos, não é? Quer dizer, tipo, e o que me atrai a mim é diferente do que te atrai a ti, claro. Não é? Cada um tem o seu estilo e às vezes o que nos atrai, e isso é engraçado nas relações, há pessoas que não nos atraem minimamente ao primeiro minuto, mas depois de 5 minutos à conversa são... Sim, dá-se, uma pessoa ganha ali uma paixão só pelo que é dito, pela maneira como se põe as coisas. Ou seja, elegante e bem vestido dá para olhar a segunda e terceira vez, não é? Dá uma motivação de olhar a segunda e terceira vez, mas depois para ir mais longe... Sim, eu acho que o que é importante é mesmo o vínculo entre as pessoas e aquilo que se sente, não é? Uma pessoa que pode ser muito bonita, muito linda, mas abre a boca e não diz nada... Para mim é uma pessoa, pronto, um bocadinho vazia, oca, não me diz nada, não me vai cativar, se calhar não vou querer ir no próximo encontro com essa pessoa. Claro.
Mas eu acho que Quantos encontros aguentavas? Alguém sem nada na cabeça, aguentavas quantos encontros? 1 minuto. Ia-me embora. Primeiro encontro, 1 minuto e estava feito. Não, é muito difícil quando as pessoas é não estão na verdade, na mesma página. Eu acho que o que falha nas relações hoje em dia é não se discutir os objetivos. Pensa-se que tudo é muito... não, para que Logo falar? se vê. Logo se vê. E depois temos pessoas com 3, 4 anos de relação que não têm um objetivo em Profundidade, comum, será? não têm conhecimento, porque Ok. aquilo que interessa não foi debatido, não foi discutido, não houve essa conversa. Na minha opinião, e enquanto casal, nós já estamos juntos há alguns anos, isso sempre foi muito importante para nós, o estarmos na mesma página, o saber que estamos a caminhar no mesmo sentido. Claro. Porque estamos a caminhar em sentidos opostos, não faz sentido nenhum, porque não há um encontro do casal claro. ali no meio, não é? Claro. Olha, e diz-me uma coisa. Com esse amor todo ao centro da tua vida, passou-te alguma vez pela cabeça não ter filhos? Não. Eu acho que desde o primeiro ano que eu disse ao Tomás que olha, eu quero ter 6 filhos. 6! A minha mãe dizia que eu era louca. Olha, eu quero ter muitos filhos. Eu disse logo, olha, eu quero ter muitos filhos, por isso eu quero saber se tu queres, senão nem vou perder aqui tempo. Ele disse, não, eu quero ter muitos, tu queres ter 6, eu quero ter mais. Ele queria-te ganhar logo. Sim, mas não é já, disse-me, mas não é já. Nós Tipo, tivemos não tenho aqui, as ideias. Nós temos aqui um convidado que tem 6 filhos. São Assim, 6. eu hoje em dia que tenho Vai ver o episódio porque eles até passaram bem por isso, eles agora já são todos crescidos. Não é? Sim, se eu agora que tenho um, gostava de ir aos 3, mas só quando tiver o segundo é que eu acho que vou tomar essa decisão. Sim, é verdade. Mas eu Se bem que o impulso para ter filhos não é bem fazer contas se custa muito ou pouco, não é? Não. Eu acho que é com o amor. Antigamente era engraçado porque havia poucos recursos, famílias pobres, nem todas era porque não havia planeamento familiar, tinham muitos filhos, também não havia planeamento familiar, é verdade, mas havia muito esta ideia no coração que era tudo se queria. E se calhar era porque pela proximidade não assusta, a proximidade que temos com os nossos filhos, pois também não assusta. Quando estamos mais distantes, se calhar famílias mais urbanas, com mais dificuldade em ter essa proximidade durante o dia a dia e não ser só ao fim de semana que estou mais próximo e somos um lar e somos uma família, a esse se calhar assusta mais, acrescentar mais um elemento que possa vir desequilibrar. Mas quem vive o dia a dia na família, muito próximo dos filhos, e essa proximidade traz sem medo. Não é? É um bocado, tudo se cria, agora nestes termos até afetivos, não materiais, tudo se cria, não no termo material, mas afetivos. Então tu estás embalada para vem aí mais. É engraçado, porque a maternidade muda-nos, porque havia questões que eu nunca pensei que fosse que questionei, e houve outras que eu achava que ia ser super difícil, e as coisas passaram e eu nem dei conta. E eu pensava, eles nascem, aquilo é logo, achamos que é nosso e que não sei o quê, e é tudo ali, e o pós-parto é terrível para as mães, nós acordamos, não sabemos o que é que somos, o que é que fomos, o que é que vamos ser. Pelo menos eu tive essa experiência. E agora? Tipo, acordaste e agora? Sim, e agora? E é o cansaço físico, cansaço emocional, é muitas horas de trabalho de parto. O parto une-nos muito ao nosso marido, eu sentia mesmo que houve ali uma parte que eu já não sabia o que era eu, o que era ele, porque estávamos os dois ali a viver as duas coisas, mas depois, quando nós estamos a viver estas transições todas a vários níveis, é difícil a entrega. Ou seja, nós já entregámos tanto naquele momento que é difícil de entregar mais. E para mim o que foi mais difícil foi o despir-me de tudo aquilo que eu era para entregar tudo ao meu filho ali. E foi um processo, foi um caminho que teve que ser feito em casal. E o facto de seres enfermeira ajudou alguma coisa ou só piorou? Eu não deixei de ser enfermeira à meio da gravidez. Mas és da saúde, não é? Tu tiveste algumas experiências. É muito complicado. Tu passaste perto de algumas experiências de parto enquanto enfermeira? Antes do teu parto? Não é a minha área é mais fim de vida, mas
Eu assisti a um parto e acho que foi a única vez que na minha profissão eu ia desmaiar. E lembro-me de dizer, eu quando for a ter o meu filho é sedada e cesariana. Assim com os dois braços, metam tudo. Metam tudo e eu não quero ver nada. E depois foi engraçado que quando engravidei, comecei a ser muito naturalista. Houve uma determinada altura, porque às tantas, uma pessoa sabe, eu sabia demais. Portanto, já não me pesquisava, porque interpretava tudo e lia muito, e houve uma altura que eu tive que deixar de ser enfermeira para conseguir ser mãe. E mesmo quando o Vicente nasceu, às vezes vou às consultas e tento mesmo fazer o papel de mãe, tipo, não estar ali uma discussão como se fosse com uma colega de trabalho. Eu percebo. E sempre disse, eu quero ser mãe, não quero ser enfermeira. E houve uma altura que tive mesmo que desligar esse botão, porque nós sabemos coisas demais, há coisas que não correm bem. O parto, eu não sei como, mas consegui super tranquila e o meu pós-parto foi muito complicado, mas o parto foi super tranquilo. Apesar de demorado, não é? A parte de dilatações. Foi demorada, foi muito doloroso, mas eu consegui ter massagens, consegui ter música, consegui ter aromoterapia, consegui ver séries. Portanto, nós estivemos ali num casulo os dois durante aquelas horas todas, e foram muitas horas. Em que realmente houve um vínculo que não havia até ali, e houve um novo vínculo que se construiu e que se mantém hoje, que somos pais. Mas tive que deixar de ser enfermeira porque... Ou seja, tiveste de confiar no processo natural. Tive que confiar, e eu lembro-me que quando entrei disse assim, olha, eu não vou conseguir controlar nada, isto pode ser muito bom ou isto pode ser muito mau. Se eu ficar a pensar o que é que pode correr bem e o que é que pode correr mal, eu vou estar a sofrer duas vezes. Exato, eu vou estar a sofrer psicologicamente e vou estar a sofrer com o que vai estar a acontecer. Portanto, eu vou-me entregar. E entreguei-me. E confiei imenso. Também tinha colegas minhas que estiveram lá durante esse tempo e foi muito importante. E mesmo quando nós estávamos, havia sempre alguém que elas mandavam mensagem. Olha, mandaram mensagem a saber de ti, ver se está... Pronto, portanto, senti-me também nos braços delas e confiei. Fechei os olhos e confiei. E isto para mim é muito difícil, o confiar assim. Mas confiei nelas. Não sei se aconteceu convosco, mas eu lembro que connosco aconteceu uma coisa um bocadinho, se calhar igual a toda a gente, eu estou a dizer um bocadinho diferente do que estás tu aqui a dizer, que foi, a determinada altura, nós tivemos a noção da força da vida a ser gerada e da fragilidade ao mesmo tempo. Ou seja, qualquer coisa que possa correr menos bem tem efeitos nefastos, tem efeitos... muito, às vezes muito graves, não é? E são pequenas coisas, porque a natureza é isto, é tão forte e tão frágil, não é? Porque obedece ali a umas regras, a uma fórmula complicada que nós não dominamos. Há ali muita coisa. Então, quando começas no 8º mês, 9º mês, as ecografias, aquelas coisas, tudo a vigiar. Cada vez que íamos nós tentar monitorizar em que estado é que estávamos sempre à espera, aquela parte sempre um bocadinho também negativista, né? Que é negativa, que é estarmos à espera de é agora que vem uma notícia qualquer. Olha, não sei se vocês tiveram essa parte, porque no parto, de facto, entregámos um bocado ao processo natural, tantas mulheres já tiveram, estávamos ali com super atenção, na tal bolha, e aí eu acho que já não pensávamos mesmo em nada, mas aquela parte do tempo a chegar, e cada vez mais exames e coisas, e a nossa última filha, a Isabel, já tinha 44, então aí nós experimentámos ali um bocadinho a ansiedade, sim. Os meus primeiros 3 meses foram péssimos. Eu posso dizer que eu de 2 em 2 semanas ia ao médico para ver se estava tudo bem. Ai, meu Deus! E cada vez que era uma ecografia eu ia super ansiosa. Mas é o que eu digo, houve ali uma determinada altura que eu tive mesmo de desligar um botão, porque senão eu entrava... Mas achas que vai melhorar com o próximo filho, segundo e terceiro filho? Isto é para tu veres depois, mais tarde? Eu não sei, sabes que eu acho que cada gravidez e cada experiência é um processo único. Acho que não tem a ver com a própria pessoa, acho que tem a ver com aquele momento, o momento em que nós estamos, eu vou ter outra idade, nós vamos estar noutra fase enquanto casal porque já temos outro filho.
E eu achava que nós íamos ser muito ansiosos com ele e nós somos muito tranquilos, às vezes até somos tranquilos demais para o primeiro filho, mas nós fazemos mesmo este exercício porque houve uma parte que estava mesmo muito ansiosa e isso começou a mexer com a nossa relação. E entretanto, na altura até falei com uma psicóloga e tudo, porque precisei mesmo de arrumar algumas gavetas, já tinha tido um aborto antes. Quanto antes? Então eu abortei no dia 5 de janeiro e em março eu já estava grávida outra vez, portanto, nós queríamos muito. Esses primeiros 3 meses depois desta perda foram muito difíceis, porque era o relembrar tudo o que podia correr mal. Ok, estou a perceber. E quando eu perdi o outro, eu já estava mesmo quase a chegar aos 3 meses, portanto, era naquela linha entre contar às pessoas e não contar. Tanto que houve pessoas que só souberam da minha gravidez, pai, aí com 6 meses ou 7. Porque eu não queria contar, porque nós também passámos por isso. Tudo podia correr muito mal, não é? E como é que eu ia te explicar? Era quase como se eu estivesse sufocada com a minha gravidez. Portanto, os 3 primeiros... Eu adorei estar grávida. Se eu pudesse, eu estava grávida a vida inteira. Sempre grávida. Mas os primeiros 3 meses eu odiei... Sentia-me sufocada com a minha própria gravidez. Sentia que não podia fazer nada. Eu mexia-me e sentia-me culpada se alguma coisa acontecesse. Estou a perceber. E foi muito complicado. E depois, na altura... Ou seja, porque isso lembrava-te daquela tal fragilidade. Lembrava-me. Ou seja, a vida é forte, mas também tem as suas Mas depois, fragilidades. olha, percebi que realmente nós não controlamos nada e acho que foi por isso que o resto da gravidez foi super tranquilo. E eu até tive risco pré-eclâmpsia, tive diabetes, portanto houve coisas que não correram bem. Claro. Muitas dores nas costas, houve muitas coisas que não correram bem, mas que eu consegui com exercício, com alimentação, portanto eu tinha o foco no que podia correr bem, claro. E consegui mudar completamente e passar dos 3 meses completamente ansiosos, que eu já marcava consultas sem ser com o meu médico só para fazer uma ecografia para ver se estava tudo bem, para uma gravidez super tranquila e tipo, ok, eu não controlo nada, eu vou fazer o meu caminho e seja o que Deus quiser, literalmente. E foi assim. E no parto, eu sei que há muitas mulheres que quando começam a entrar ali nas 30 semanas, começam a ficar nervosas com medo do parto, ou ansiosas, querem que o filho nasça. Não, eu estava super bem. Estava muito tipo, quando ele quiser, ele vem. Portanto, foi uma gravidez que foi o oposto. O início do fim foi completamente o oposto. Pois. Completamente o oposto. E eu acho que isso depois é o que também nos faz ter a relação com ele agora. E ele também é muito tranquilo, muito risonho, muito... Exatamente. Coitado, e teve um parto que se eu sofri, eu faço ideia, ele que estava para aqui exatamente, a querer às sair, cabeçadas e não saía. saía. E conseguimos dar essa volta e estar tranquilos e estar calmos. Portanto... Olha, a tua vontade de ter mais filhos, mas agora, do alto dessa não experiência de ter um segundo filho ainda... O que é que achas que será, porque vocês se calhar, né, parece, são um casal que falam muito das coisas um bocadinho antes de acontecerem e isso é bom. Já começaram a falar que idade é que o Vicente tem que ter para depois engravidarem outra vez, neste sentido de equilíbrio até de dar o tempo ao Vicente, né? Dar o tempo justo ao Vicente, porque às tantas ele ainda está a querer levantar-se, já está outro a ocupar o lugar dele no peito da mãe. Sim, eu percebo. É assim, já pensaram sobre isso? Já. Quando ele fizer 2 anos, nós vamos começar a... Se tudo correr bem, não é? Porque em 2 anos as coisas podem mudar muita coisa e nós não sabemos o que é que aí vem. Mas se tudo correr como está a correr, que é mas muito o que é bem... que pode acontecer? Não sei lá, ele virar uma peste. Estás a dizer a vontade de... Essa vontade de... Não, podia ser questões económicas. Hoje em dia fala-se muito em questões económicas, acho que é uma falácia também. Mas ao fim de 2 anos... Sim, ao fim de 2 anos... Acho que o Vicente já... Nós não queremos deixar passar muito tempo. Mas também não queremos... depois não conseguir acompanhar o Vicente porque estamos já grávidos e outras coisas, portanto queremos dar aqui um tempo de segurança em que ele já consiga ser ele sozinho, claro. Que já não seja totalmente dependente de nós, mas que ao mesmo tempo ainda esteja próximo de nós, portanto achámos que os 2 anos era a idade certa. Sim, 2 anos. Mas nós não mandamos nada. Nada. Olha, nós da primeira para a segunda foram 7 anos. É o que for. Tivemos um aborto pelo meio. E foi o que se conseguiu, que a natureza permitiu, até eu acho, que a natureza permitiu depois as vidas agitadas que às vezes temos nesses momentos, adiam sempre as coisas, a verdade é essa. Sim, e os objetivos. Acho que o corpo reage muito aos níveis de stress,
Não tanto o casal estar bem ou não, mas nas suas vidas individuais fora de casa, haver mais ou menos stress influencia muito na capacidade até de gerar vida, não é? Sim, A nós aconteceu-nos isso, Eu- não vimos até hoje para razão. engravidar tive que mudar de trabalho, não é? Porque no hospital a trabalhar horas e horas e horas sem fim, Já viste? sem ter tempo para comer, sem ter tempo para nada, não. Eu Sim. saí mesmo, não é? Agora trabalho numa clínica com Sim. horário fixo, Há com umas- o propósito de ter uma família e ter disponibilidade para, porque também não me interessa ter 6 filhos se eu não posso ter um momento com eles e sentar-me com eles e acompanhar o crescimento. Disponibilidade é muito importante. Sim, sim. E de qualidade, disponibilidade de Eu às vezes qualidade. adoro estar assim, ponho deitado no chão e eu fico a namorá-lo, só a olhar para ele. Exatamente. E eu acho que isso também é muito importante. Ou seja, há profissões inimigas numa família, não é? Sim. Numa família equilibrada, afinal. Numa família, na minha profissão é muito difícil. Claro que há pessoas que conseguem, e eu conheço exemplos, que são forças da natureza e conseguem gerir tudo em turnos e depois até conseguem trabalhar durante muito tempo grávidas em turnos, que não foi o caso da minha gravidez, Exato. mas os turnos as noites. Para mim, fazer uma noite é muito. Fazia muitas, mas notava que de ano para ano que me sentia cada vez mais cansada e gostava muito de recuperar de uma noite. Claro. E para quem quer engravidar, é muito importante. Quem quer estar. Sim, é muito importante. É difícil, não, feriados, sempre a trabalhar, fim de semanas, quantos almoços de família eu faltei, quantos aniversários eu faltei. Mesmo que às vezes, pronto, uma pessoa consiga trocar, é um stress. É sempre um stress. Estamos a mendigar. Pois, o que é teu por direito, quase, não é? O que é Sim, nosso por portanto, direito. nós. Mas quando imaginas uma família com 6 filhos, vamos lá, pôr 6 filhos, o que é que te faz saltarem nesse coraçãozinho? O que é que imaginas? Porque tu és filha única. Pois é, esse é o meu problema. Não, tudo bem. Ou seja, vieste a fugir de filha única para 6 filhos. Não, mas o que é que imaginas que é uma delícia nessa família grande que tu vais ter no futuro? Eu Porque adoro a gente sonha, não é? jantar, sim. O Qual momento é a da imagem que refeição te para vem mim de é sonho? muito importante. E Todos todos sentados. sentados à mesa, um grande barulho, uns a falarem por cima dos outros. Isso eu acho que é importante. Eu acho que eu não gosto da minha casa silenciosa, nunca gostei. E eu acho que enquanto filha única, esse silêncio, eu não gosto do silêncio, eu acho que é por causa disso, porque esse silêncio às vezes pode ser muito arrebatador, mas para mim não era uma coisa que me deixava triste. Então quando a minha casa estava cheia, com primos, com toda a gente, e eu acho que é Delícia, isso, tu sim, tinhas muito delicia-me, isso. eu adorava ter as pessoas lá em casa, adorava convidar amigos lá para casa. Eu cheguei a ter jantares de turma que eram na minha casa. Exato. Tudo para lá. Tudo para lá, a turma inteira. E os teus pais saíam ou não? Não, os meus pais, coitados, ajudavam-nos. Os meus pais são impecáveis. Por Então isso é eu acho essa que imagem que tu tens, Sim, que é quase a cenoura, não é? A cenoura, vamos lá ter filhos, porque o barulho. isto eu quero chegar ali. Sim, sim. Muito giro, O muito giro. barulho, a vida. Eu acho que é a vida. Ter uma casa cheia de vida. Engraçado. Eu sempre que imaginava ter muitos filhos, imaginava não a mesa de jantar, mas imaginava sempre a minha relação com cada um deles, a ensinar-lhes coisas, Ai, que giro. a conversar e a ensinar-lhes coisas. Por isso era muito individualizado, não era vamos jogar futebol. Cada um tinha Não, a seu. e nem era todos à mesa, se bem que eu também aprecio muito o Natal cheio de gente e não sei o quê. E aí tem muito a ver tudo à mesa e a conversar, mas com ter... Nós temos 3 e nunca quisemos, se calhar, menos do que 3. Mais da minha parte, a Isabel 2 estava ótima, ela também é filha única. Mas eu sempre tive esta também pancada dos 3. E depois aquilo foi adiando, ou seja, até podia ter acontecido mais filhos, mas como foram esticando muito entre a primeira Depois e o a timing última, foi. o timing, depois ficámos sem timing. Por isso é que nós também começámos cedo. Porque Pois. há pessoas que esperam para os 30, nananã, nananã, e depois as coisas às vezes não são como. Essa é uma boa questão. Vou-te colocá-la, que é, na tua opinião, devemos ter filhos cedo porque há maior disponibilidade e depois tentar gozar a vida com eles? Ou
gozar a vida primeiro e depois ter filhos ali na década de 30. Como estavas agora a dizer que há muita gente a adiar. Cada pessoa é uma pessoa, eu acho que as pessoas devem fazer aquilo Eu percebo, com mas agora moderação. imagina que estavas a Mas tentar para mim, convencer as pessoas a terem filhos antes dos 30. Qual é a tua razão principal? eu acho que é a disponibilidade para estar com os... É? Para já acho que é assim. Eu gosto muito de ter uma idade próxima. A minha mãe teve-me com 23 e nós, às vezes, eu sinto que tenho ali tipo uma irmã cúmplice para fofocas e tudo, a quem eu peço conselhos, até relações de outras pessoas. Exato. E gosto muito de ter uma idade próxima dela porque temos os nossos gostos e estamos mais ou menos dentro do mesmo nível. E eu gostava de ter isso com os meus filhos. E lá está, depois é assim, a partir dos 30, a fertilidade também diminui um bocadinho e cada ano que passa vai diminuindo. E para quem quer ter muitos filhos como nós, É melhor começar. é melhor começar. Mas claro que eu acho que é importante ter uma base sólida, não é? A nível de relação, há relações que demoram algum tempo até conseguirem estar sólidas para haver um novo elemento a destabilizar, não é? Eu entendo. Sim, mas vocês tiveram muito tempo, também não era por isso que Sim, nós começaram tivemos muito cedo. muito tempo. Mas eu, para mim, já tinha filhos desde os 23 anos. Pelo Tomás é que não é? Coitado. Primeiro vamos casar. Mas aí estás a tocar num ponto engraçado, que é, às vezes vejo casais estrangeiros que são muito descontraídos, miúdos de 3 anos, lá vão com eles para todo lado, e subir montanhas, e não sei o quê, e caminhar, fazer caminhadas, e acho que a sociedade portuguesa é assim um bocadinho mais... por exemplo, porque é onde eu noto também muito, países onde neva e está sempre a chover e frio, sempre na rua. eles andam na rua, bem vestidos, tudo bem. Aqui nós chove, ninguém sai. Está tudo deserto na rua. Fim de semana choveu, vento, não pode. Eu às vezes penso muito nisso. Penso, então quer dizer, Eu acho que se isso... eles lá no norte saem, eles têm que sair com os filhos, não é? Não vou ficar fechada. Saem mesmo, saem Eles muito. saem, então na Saem rua, muito. quando eu fui a Amsterdão, andava miudinhos pequeninos, tipo um frio, um gelo que nem se conseguia estar na rua e os miúdos já andarem de bicicleta. E nós tentamos levar um bocadinho daquilo que nós absorvemos e que nos conquista para o nosso filho. E eu agora que sou mãe, acho que o que só custa é dar o primeiro passo. Claro. Nós vamos uma vez, resulta ótimo, está perfeito, mas até dar aquele passo é difícil, até porque às vezes o contexto à volta pode ser muito castrador e julgar muito. Claro. Ai, vais levar o teu filho, ai, gosto do teu filho, ai. Olha, mas vocês estão nesta onda de olhar e ver o best-of, de coisas que apreciam num casal que viram a fazer com os filhos. Eu sim. E tentar trazer, isso é muito importante mesmo. E eu, Tomás, também. Tentar crescer com os outros, sabes? Eu às vezes Nós não sabemos tudo, Não. de todo. Não. E andamos a aprender já agora, até por imitação, qual é o problema, não é? Às vezes até pelo exemplo ao contrário. Às vezes vemos coisas Claro. pelo contra-exemplo, ai não é nada disto que nós queremos. E às vezes quando eu estou a ir numa onda que o Tomás não está a gostar ou acha que estou a ficar muito ansiosa e que isso também não está a fazer bem ao miúdo, ele diz, olha, Carolina, calma, relaxa, isso não vale a pena ir por aí, se acontecer isto também não vai acontecer nada, calma, respira. Portanto, nós temos muito isto. E eu aprendi a confiar muito nele, que eu acho que isso é difícil às vezes. Há mães que são mãezilas. Pois, essa é uma boa expressão. E eu era uma pessoa que palavra. tinha muita tendência em poder ser uma mãezila, mas tenho feito um trabalho e um caminho a não ser. Exato. E acho que estamos a conseguir. Às vezes nem sempre é fácil, mas eu confio muito mais no Tomás agora do que no dia em que nós casámos. Porque o casal, eu acho que as mulheres tiveram a criança dentro da barriga, é verdade. Mas depois o que fica neles é muito comportamental. Sim. E sermos o tempero uns dos outros, ou seja, um está aqui a exagerar, o outro vem, traz cá para baixo, e depois o contrário, isto só beneficia mesmo. Mas isso às vezes é difícil, sabes? Porque às vezes Não parece estou a dizer que é que é quase fácil. uma guerra entre o casal. Mas E isto tem tentar. que ser muito bem gerido, porque se for à frente do filho, então mostra mesmo que as bases não estão sólidas e que eles podem entrar e manipular e isso também é difícil, é ali um limbo que Não, mas dá um tentar já é uma timing. boa atitude. Sim, Tentar já é uma boa é atitude. difícil.
E nós somos muito diferentes, não é? Eu sou muito expansiva e ele Bota implode, expansivo eu explodo, ele implode. Mas No isso meio também há é alguma bom. coisa. Sim, Sim, no meio sim, está a ele- virtude, E eles que é o escolhem, Vicente. exatamente, e eles escolhem mesmo aquilo que preferem num Sim. e preferem no outro. Mas há coisas que eu já percebi que o Tomás é muito melhor do que eu. Claro. Gerir crises, Tem de ele haver. é muito melhor do que Claro, eu, tem porque de o haver miúdo coisa. pode estar a chorar e ele está na paz. Calma, filho, está tudo bem. E aquilo não mexe com ele. Se ele estiver a chorar mais do que uns minutos, já começa. E às vezes, e é engraçado que nós às vezes temos esse exercício. Se eu estou cansada ou ele está cansado e estamos a ver que nós já estamos a passar uma energia que está a fazer a birra escalar, ou Exatamente, não se exatamente. pode chamar birra agora, antes Não, dos não, 6 não. meses, pronto. Mas o choro, as necessidades dele que não estamos a ir ao encontro e que está a ficar mais nervoso, eu digo, olha, Tomás, eu não estou a conseguir, podes-me substituir? E nós trocamos. E ele às vezes começa... Eu disse, queres trocar? Ele, sim, por favor. Pronto, e trocamos e isso resulta. Às vezes só o trocar de colo fixe, sim, é é suficiente verdade, para é ele verdade, é verdade. ficar calmo, que é uma pessoa que vem de fora e... Claro. Porque senão É verdade. é uma bola de neve. Olha, estamos a chegar ao fim. Queria, acima de tudo, agradecer. O convite já estava feito há algum tempo. Desculpa, minha. Não. O convite eu queria muito ter-te aqui comigo, até porque gosto muito da tua forma de ser. A do Tomás vou conhecendo, a do Vicente ainda é cedo. Está a formar ainda. Está a formar. É preciso. Mas gostei muito de ter aqui, porque é muito importante termos estas conversas que puxam pelas pessoas e nós queremos que contribuir para que esta sociedade queira ter filhos e queira ter lares É o melhor do mundo. atentos. Eu acho que é o melhor do mundo mesmo. Realizamos-nos, tornamos os outros maiores, ainda por cima. Quem é que não quer ser maior? Eu, quando era miúdo, queria ser maior. Não, mas Estava eu sempre a acho dizer, eu quero ser grande, as eu quero pessoas ser agora maior. são um bocadinho egoístas e às vezes é difícil, isto que eu falava de entrega, entregar-te ao outro. E quando nós temos o bebê, nós temos que entregar tudo o que nós temos, o sono, tudo, não é? Sim, mas conseguimos provar que entregando tudo o que temos, Somos nos maiores. devolvem em dobro. Sim, sim. Não é? Ganhamos em dobro. Então, eu acho que é mesmo o caminho, é convencer. Esse é o caminho. É convencê-los. Olha, e temos sempre aqui também um livro de nome Lar, o Último Reduto, escrito por mim e por a Sónia Ventura. E este é para ti, porque é a nossa prenda Obrigada. por teres vindo. Obrigada. Um beijinho. E obrigado por tudo. Obrigada eu pelo convite, foi muito giro. Em relação a nós, espero que tenham gostado, espero que vejam este e outros episódios, estejam atentos e sejam felizes.